Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Espero que você tenha uma terça-feira de paz, de alegria, de muita coisa boa. Estamos recebendo aqui a artista plástica Simone Sucupira. No momento em que o mundo parou devido à pandemia da Covid-19, Simone viu surgir um novo dom, o desenho. Nascida e criada em Belo Horizonte, o amor da artista pela cidade traduzido em belos traçados feitos à mão. Simone reuniu todos os trabalhos feitos ao longo dos últimos 3 anos e criou o projeto Cidade do Tempo, retratando as próprias histórias e emoções. Pois é, nós estamos recebendo aqui para falar sobre essa coletânea de desenhos. Dona Simone, bom dia. Bom dia. Prazer em recebê-la aqui. Ai, eu estou muito alegre, muito feliz, é uma emoção muito grande. Pois é, que prazer recebê-la aqui e saber que a senhora, né, durante a pandemia, né, durante aqueles momentos que não podia sair de casa, e no seu caso, não saiu do quarto, né? Foi um susto. Ah. Foi horrível. Mas a senhora teve Covid? Tive Covid. E ficou dentro do quarto? Dentro do quarto. Ah. Dentro do quarto, a minha casa, ela ia entrar em reforma, então eu tinha desmontado a cama no colchão. Aí eu comecei a tossir, era o vírus. Aí eu fiquei 15 dias. Mudou a minha vida, porque eu peguei logo no início, porque a minha imunidade estava baixa, chegando aos 50 anos, menopausa, problema de tireoide. Então, peguei rápido. E eu achei, eu pensei mesmo que eu ia morrer, que era o meu fim, eu pensei. Sei. E como eu sou fotógrafa há 30 anos, eu tenho a minha vida toda fotografada. Eu comecei a fotografar em 1990, 1994 eu já trabalhava como fotógrafa profissional. Sei. Eu comprei minha primeira máquina, então aí eu conheci meu marido. Aí eu tenho meu namoro fotografado, eu tenho meu noivado, meu casamento, minha lua de mel, minha primeira gestação, minha segunda gestação, minha terceira gestação. Olha, aí teve o fim de semana, que era a formatura de direito da minha filha Vitória. No dia 6 de março de 2020, comemorando, um fim de semana comemorando, fotografando a formatura de direito de uma filha, Vitória. Inclusive é o aniversário dela hoje. Que beleza. Aí, no outro fim de semana, pandemia mundial, todo mundo dentro de casa, o mundo parou. Eu escutei a ONU falando a palavra pandemia, aí voltou. Aí eu lembrei da pandemia, dessa palavra, quando eu estava no 3º ano, a professora falando a palavra pandemia, eu lembrei. Que na natalidade já vem, Sei. né? E também lembrei da palavra, a segunda vez que eu escutei a palavra pandemia foi na mocidade. Dentro da biblioteca do Colégio Tiradentes, era um rapaz que fazia farmácia, ele falou sobre pandemia. Eu estudo porque pode aparecer uma pandemia e a gente tem que estar pronto. Eu lembrei dessas duas. Dessas duas citações. Aí eu comecei a pesquisar. E pesquisando, eu vi que... O que aconteceu? Que a pandemia, ela acontece assim de 80 a 100 anos, né? Nós tivemos uma aqui em 1918, 17, 18, né? Foi a gripe espanhola. Essa foi a maior. Aí, a pandemia, a primeira coisa que eu li é que afeta a memória. A memória da gente é tudo. É verdade. E eu tenho a minha vida toda registrada. Eu tenho álbuns, eu não conheço quem tenha mais fotografias do que eu.
entendeu? Eu tenho tudo fotografado, filmado. Então eu fiquei louca naquele momento, sabe? Eu falei, se eu tiver isso, eu vou morrer, e agora? Aí eu lembrei. Eu comecei a colocar em ordem, porque pegou a gente de surpresa, então estava tudo fora de ordem. Aí comecei a colocar tudo em ordem. Porque se eu morrer, eu deixo tudo organizadinho, Era a sua né? atividade dentro do quarto? Era. Se eu morrer, eu deixo tudo organizadinho. Aí, mas quando veio a pandemia, eu estudei e deixei em ordem. Mas quando eu peguei a Covid mesmo, foi aí que eu comecei a escrever. Porque aí eu tinha medo de dormir. Fiquei 15 dias sem dormir. Porque se eu dormir e se eu não acordar? Mas a vida é eterna, pode ficar tranquilo que a vida é eterna. Mas pelo menos eu ia deixar a minha história registrada. Como na infância e na juventude eu não tenho fotografia, eu comecei a escrever. Toda a minha história de superação, histórias para deixar para os netos, bisnetos, tataranetos. Escreveu ou desenhou? Eu comecei escrevendo, eu escrevi 50 histórias. Sei. Quando eu gritei lá do quarto, família, Vitor, Vitória e Mariana, Herbert, se eu morrer, eu tenho as fotografias, que eu tenho um quarto assim, gigantesco, né? Sei. Um arquivo. Se eu morrer, eu tenho as fotografias e a minha infância e juventude está escrita. Gritei do quarto. Mariana, me empresta sua caixinha de lápis de cor. Aí que começou. Porque eu fui desenhar as suas memórias. Tudo que aconteceu na minha infância e na minha juventude. A minha história. Eu fui fazer a capa do meu livro. Como era eu tinha uma folha A3 dentro de casa. Tudo aquilo que a senhora escreveu ia ser um livro. Foi um livro. Né? Aí você, agora eu vou fazer a capa do livro. A senhora mesma vai fazer. Eu mesma vou fazer. Quando a Vitória viu esse desenho, eu trouxe ele. Quando a Vitória viu esse desenho, mãe, esse desenho tá assustador. Mas eu falei assim, Vitória, esse é meu autorretrato. Essa infância que eu tive. Eu fui criada pelo meu pai, ele está ali. Eu sou essa pessoa. Não, mãe, que é isto? Aí no outro dia eu fui fazer o exame de novo, eu já estava livre do vírus. Aí o que aconteceu? Eu fui e falei assim, todo mundo começou a trabalhar, o mundo foi voltando, sabe? O Herbert, ela trabalha em cartório, o Herbert trabalha no fórum de contagem. Primeiro ele administrava, dentro do meu quarto, ele administrava o fórum. E a Vitória no cartório. Todo mundo foi voltando a trabalhar. O último setor foi as festas. Foi meu casamento, meu 15 anos. A festa foi a última coisa. As festas não voltavam, você lembra? Eu lembro. O meu trabalho não voltava. Aí, eu fui lá, ainda estava tudo fechado, as portas, o comércio, tudo fechado. Aí eu fui no shopping, no Big Shopping. E a leitura, ela abriu só um pedacinho. Eu lembro que a Vitória colocou 3 máscaras, a gente só foi com o olho assim, tudo com medo do vírus, né? É verdade. Aí eu falei assim, Herbert, eu quero a maior caixa de lápis de cor que tem aí. E um bloco. Porque eu estava à toa dentro de casa, todo mundo trabalhando, o mundo voltou a trabalhar e o setor de festa parou. Aí eu comecei. É bom lembrar, a senhora trabalhava com o setor de festa. Setor de festa. Eu sou pura alegria. E meu marido fala que é o contrário. Estava parado, né? Só para você fazer alguma coisa, né? Preencher o tempo. Então, eu falo que em casa é o contrário, que o Herbert trabalha no fórum. Ninguém vai no fórum. Fórum de contagem. No fórum de contagem. Lá é porque tudo deu errado. Vai porque tem algum problema. E eu sou alegria. Só trabalho com festas. Por isso que eu falo que ele é a razão, eu sou a emoção. E a gente... Que beleza. Aí eu parei mesmo. Pois é.
Eu quero dizer o seguinte, a dona Simone nós vamos agora, na segunda parte do programa, nós vamos mostrar os desenhos dela, o que ela fez, né? Quando ela ficou isolada dentro do quarto, né? E quando ela se reencontrou, né? Por causa da pandemia, sozinha, né? Isolada dentro do quarto, ela começou a desenhar. E nós vamos mostrar esses desenhos logo depois desse intervalo. Até já. E voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. E agora com o jornalista André Cristino, ele que traz pra gente os destaques do Horizonte Notícia, que começa daqui a pouco ao meio-dia e meio, não é isso, André? Bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados na TV Horizonte. É isso mesmo, daqui a pouquinho a gente vai trazer muita informação, muita notícia. Vamos trazer, por exemplo, um levantamento de que está aumentando o hábito da leitura no Brasil. 52% da população brasileira já tem esse hábito aí. Que bom, hein? Hoje a média, né, do brasileiro é de 4 livros por ano. É um número que a gente pode considerar baixo se comparado com outros países. Canadá, por exemplo, são 12 livros por ano, mas estamos num processo, né, num caminho para que aumente este número de leitura. Nós vamos mostrar também um projeto do Hospital João 23, o Onda Vermelha, que ele se tornou referência na América Latina para o atendimento de casos urgentes, aquele que é considerado de vida ou morte. Vamos trazer como é que funciona, inclusive nesse momento em que os servidores da FHEMIG estão em greve, né? Vamos mostrar essa realidade também. E tem o Feliciano Abreu trazendo os dados do mercado mineiro, o aumento do combustível na região metropolitana por conta da mudança, né, da cobrança do ICMS, e os produtos de festa junina também aumentaram bastante, viu? Chega a 160% a variação de um local para outro, então o pessoal tem que pesquisar bastante na hora de comprar. Os detalhes daqui a pouquinho, 12h30, no Horizonte Notícias. E você falando isso, André, me lembrei aqui que outro dia eu fui comprar uma canjica para casa e não achei canjica no supermercado. Já pensou de tanto consumo de canjica nessa época? Pois né? é, agora o pessoal aproveita. É canjica, é amendoim, pipoca. É verdade. Sai bastante. É isso aí, irmão. Um abraço. Um abraço. Beleza. Esse aí foi o nosso André Cristino, que falou conosco, né, a respeito das festas juninas e de outras coisas as mais que vocês vão assistir daqui a pouquinho lá no Horizonte Notícias. Mas agora vamos aqui com a dona Simone Sicupira. Dona Simone, nós ficamos de mostrar os seus desenhos. Vamos fazer assim, como as cartolinas são grandes, vamos fazer assim, ó, assim. Pode pôr isso aí no chão, olha aí. Só vai explicando esse desenho. Olha, do Big Bang, espaço, né? Vou passar rápido, porque eu quero apresentar o máximo possível. Uma célula, porque eu acho o infinito muito parecido com uma célula. Aqui que a gente já é um projeto de Deus mesmo, lá na criação. Aqui é o mapa mundi, aqui é os dinossauros. Aqui é a cidade do tempo de nascimento de Jesus, morte de Jesus. E o branco é a ressurreição. Aqui é um desenho muito inteligente. Esse eu tenho que apresentar com calma. Aqui é tudo que os portugueses fizeram, a expansão marítima, antes do descobrimento do Brasil. Sei. Aqui já é o descobrimento do Brasil. Eu estudei o Portugal. Isso é a coisa que a senhora pode ir relembrando dos seus momentos de escola. Isso aqui foi uma pesquisa. Isso aqui já é capitania, descobrimento do Brasil, capitanias hereditárias. Aqui eu tenho uma avó índia pegando laço, tá vendo? Aqui é ouro, estrada real, né? Sei. Estrada real. Encontrou ouro em Sabará, as primeiras pepitas de ouro. Foi em Sabará. Aqui olha, a estrada real, a independência do Brasil. Aqui eu já falo de Minas Gerais, as riquezas de Minas, o norte de Minas. Eu tenho tanta história para contar. Eu coloquei bem em cima de Belo Horizonte, tá vendo? Meu pai, minha mãe, Montes Claros, Bocaiúva, que veio da capitanias hereditárias de Porto Seguro. Eu fui lá estudar. Aqui é Estrada Real. Porque na minha infância, meu pai trabalhava em hoteleiro, nos grandes hotéis de Belo Horizonte. E eu visitava todas as cidades históricas. Eu ia dentro do ônibus, meu pai ensinava a gente a comer
colocava sapatinho de veludo, vermelho, roupa boa, arrumadinha, Sei. porque ele era o porteiro, o gerente do hotel. E a gente ia dentro no ônibus só quando sobrava Um lugarzinho. um lugar. Então, eu ficava lá misturada no meio dos gringos. Por isso que eu conheço Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, as grutas de Minas Gerais. A senhora ia todos com os turistas. Eu tive uma infância privilegiada. Eu conhecia o Rio de Janeiro, o mar, as cachoeiras. A minha história por isso, só a infância que me fez construir. Beleza. Aqui é a Serra do Curral, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí eu conto a história de Belo Horizonte. Aqui é Belo Horizonte. Né? Eu fui criada na região leste. Aqui é a Lagoa da Pampulha. Isso daqui é a região leste. Eu quero levar lá na Casa da Cultura da região leste. Ah, beleza. Eu quero levar aqui a ponte. Aí, sabe quando a gente é criança? A ponte do Esplanado, o Rio Arruda. Lembro da a ponte balançava, o rio enchia. A gente ia da Rua Felipe Camarão. A gente ia para a escola, tinha que atravessar a ponte, que eu estudava no Esplanada, do São Geraldo para o Esplanada. Aqui é a pracinha do São Geraldo. Eu tenho uma história. A igreja lá na Pracinha do São Geraldo. Eu conto essa história também. Aqui, eu, novinha, lá na igreja. Essa roupinha aqui era de quadrilha, eu lembro. É a fase que a gente está hoje. Eu dançando quadrilha. Lá no... Aqui é a rua. Então, eu falei da praça, minha rua, gente. Rua Silva Varenga. Aqui é a janela colorida. Meu pai que construiu o barracão, para mim, era o meu castelo. Uma janela toda colorida. Aqui é Brasil, Minas, Belo Horizonte, Contagem e Betim. Tudo era Sabará. Então, eu tenho Sabará. Eu tenho desenho de Sabará aqui. Tudo era Sabará naquela época, né? Eu tenho tudo. Era tudo Sabará. Brasil. Agora, a história do Brasil, sabe o que eu fiz? Cira, então, 853 cidades de Minas Gerais. Eu pesquisei o aniversário de cada uma. O dia do aniversário, a população, a história. O padroeiro. Isto. Hoje é dia de que é da educação. Um santo que zela pela educação. Né? É verdade. E hoje também é dia logística, né? Dia da logística. Dia 6 de agosto. Dia da logística. E hoje se comemora... 6 de junho. Hoje se comemora lá em 1700 a inauguração, nos anos 1700, a inauguração do primeiro teatro de ópera da América Latina, que foi em Ouro Preto. Hoje é um santo da educação, é o dia da logística, o dia do teatro de Ouro Preto. O dia do aniversário da minha prima, da minha filha, a primeira filha, Vitória Keren. O ano que ela nasceu, Belo Horizonte estava em festa, comemorando 100 anos. Que Belo Horizonte é de 1897. Isso. Então, assim, foi um ano... A inauguração da cidade. Aqui, ó. Aqui que eu falo Sabará. Belo Horizonte, aqui, Avenida do Contorno. Aqui, Parque Municipal, Lagoa da Pampulha, Contagem. Contagem está aqui. E eu tenho um mapa de Betim também. Aqui é o mapa de Contagem. Sei. Aqui é a história de Belo Horizonte. Ó, Parque Municipal. Aqui, ó, o Contorno. Mineirão, Mineirinho. A Igreja de São José. Eu tenho uma história. Aqui. Tem tudo aqui. Pirulito, obelisco, muitas curiosidades. Aqui eu voltando do BH Shopping, já no finzinho, meus últimos desenhos, eu fui no BH Shopping, e quando eu estava saindo do shopping assim, eu avistei essa montanha aqui, olha. Quando eu avistei essa montanha... Hoje não se vê a montanha mais. Então, mas quando eu avistei, eu lembrei da igrejinha. Aí eu lembrei de... Aí eu corri em casa e fiz esse desenho. Um pouquinho da Lagoa da Igreja da Pampulha, da Igreja de São Francisco, né? Pois é, e tá bom que a senhora mostrou aqui um pouco do seu trabalho, né? Isso é muito importante. Tem muita coisa para mostrar. Eu sei que tem muita coisa para mostrar, mas o tempo não vai dar. Eu tenho que escolher um lugar que Belo Horizonte inteiro possa ir. Pois é, então isso é mais importante. O importante é quando a senhora tiver a oportunidade
de, naturalmente, expor seus trabalhos, né? Em Escolas, etc. Em Contagem eu consegui. O Fórum de Contagem ele é gigante, ficou no segundo, no terceiro e no quarto andar. Sei. Deu pra muita gente conhecer. Agora eu preciso de um lugar em Belo Horizonte. Se Deus quiser, a senhora vai conseguir, né? Olha, eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um antisséptico e analgésico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu quero convidar você, olha aqui, domingo passado foi uma festa no Mercado Central com a corrida do Mercado Central. E você sabe, olha aqui, o Mercado Central é onde os mineiros se encontram, tá? Mercado Central. E eu vou cantar aquela outra musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sempre aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor. Pílulas de Lúcen são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Pois é, esperando que a dona Simone Sucupira arranje um outro local para ela poder expor os seus desenhos, os desenhos da sua vida, da sua história. Não é verdade? Você falou e eu acabei de lembrar. Os meus avós, porque eu estudei história, pesquisei a história dos meus avós, eles iam namorar lá no Mercado Central. Mercado Central, pois é. 1929. Era o ponto de namoro dos jovens. O mercado foi... É um bom lugar para... O mercado foi transferido para aquele local em 1929. Ali era o Campo do América, que deu lugar ao novo mercado que saiu lá da Praça Rio Branco, né, e veio para se alojar ali na Avenida Augusto de Lima, né? Então... É muita história, né? É muita história. Então, eu espero que a senhora, né, arranje um outro local para fazer essa exposição dos seus trabalhos, né, que foram inspirados junto no momento da pandemia, né? Espero que a senhora realmente tenha um local para fazer essa exposição. Vamos lutar por ele, não é isso? Eu estou falando que... Do jeitinho que o vírus chegou no meu quarto, eu quero devolver em arte. É isso aí. Devolver. Quer deixar seu telefone, seu endereço? Eu errei naquele dia, né, meu telefone. Eu não posso errar mais agora. Então lá. 993 17 97 33. 993 17 97 33. Simone Sucupira. Isso aí. Agora eu acrescentei o BR de Brasil. Simone Sucupira Brasil. Beleza. Um abraço para a senhora e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até lá.